Conforme eu me dirigia ao trabalho, não pude deixar de pensar em uma conversa que minha esposa trouxe à tona durante o jantar na noite anterior. Não foi a primeira vez que discutimos tais tópicos, mas ultimamente isso parecia estar em sua mente com mais frequência, e eu estava curioso sobre por que isso se tornará tão importante para ela. Ela me incentivou a lembrar quantas mulheres eu tinha envolvido antes de nos comprometermos exclusivamente um com o outro. Além disso, ela queria saber se eu ainda tinha fantasias persistentes sobre minhas parceiras anteriores ou se eu pensava nelas durante nossos momentos íntimos. Após 5 anos de casamento, a resposta simples era que minha esposa e eu construímos um relacionamento baseado em confiança, respeito, amor, intimidade e amizade. Mesmo que não fosse perfeito, acredito que esses elementos eram essenciais para qualquer relacionamento de sucesso, e presumi que Molly compartilhava da mesma perspectiva. Parecia que estávamos vivendo uma vida de sonho, em renda estável, um casamento forte, uma bela casa, meios para férias e o prazer de jantar bem, vinhos e entretenimento. Sou William Harrison, mas meus amigos me chamam de Billy. O nome da minha esposa é Molly. Durante minha infância, mantive-me em forma jogando futebol americano e hóquei o ano todo e dedicando tempo ao levantamento de peso. Hoje em dia, mantenho minha forma correndo e participando ativamente da liga de futebol adulto, ocasionalmente me divertindo com hóquei no lago. Minha amada esposa Molly, com seus olhos radiantes, tez impecável e lábios adoráveis, possuía a habilidade de cativar qualquer um com seu sorriso e conversas envolventes sobre uma ampla gama de tópicos. Seu interesse genuíno pelos outros a tornava uma ouvinte excepcional e uma conselheira imparcial. Embora sua atitude amigável pudesse parecer flerte ou comportamento casual às vezes, isso nunca me incomodou porque Molly sabia como manter as conversas respeitosas e apropriadas. Aos meus olhos, Molly tinha um caráter quase perfeito, com a única irritação ocasional sendo uma falha menor que ocasionalmente levava a discussões emocionais entre nós. Embora esses desentendimentos raramente escalassem para discussões acaloradas, a determinação inabalável de Molly, uma vez que ela tomava uma decisão, podia tornar desafiador para mim mudar sua perspectiva, especialmente em assuntos sem evidência científica clara. Ambos nos casamos logo após a faculdade, tendo namorado exclusivamente durante nossos 2 últimos anos de universidade. É seguro dizer que Molly não tinha muita experiência em escolher parceiros antes de nosso casamento. Em contraste, eu levava uma vida mais aventureira durante o ensino médio e nos primeiros 2 anos de faculdade, explorando relacionamentos com várias mulheres. Aos 19 anos, me considerava sortudo quando Molly perguntou sobre minha capacidade de satisfazê-la, reconheci abertamente a influência de minhas experiências anteriores. Essa revelação a fez sentir inveja, ao perceber as oportunidades perdidas e encontros diversos que não teve. Trabalhei como engenheiro mecânico na Abbott Labs, onde projetava e testava componentes de moldagem por injeção para dispositivos médicos. Meu hobby mais recente envolve restaurar uma van Winnebago Classe B de 2005, enquanto Molly se destacava em sua carreira como contadora pública, ocupando uma posição cobiçada em uma empresa de contabilidade e consultoria de topo. Seu trabalho proporcionava uma renda estável com níveis de estresse gerenciáveis, ocasionalmente envolvendo viagens de negócios onde ela acompanhava contadores juniores durante auditorias da empresa. Essas viagens garantiam cobertura abrangente e aderência aos princípios da organização de serviço excepcional ao cliente e relatórios detalhados. No mês passado, Molly embarcou em várias viagens com um recém-formado chamado Andrew, que havia começado uma jornada de 3 anos para se tornar um contador público certificado, a CPA. Esse caminho envolvia qualificações e testes rigorosos. Após sua viagem inicial, Molly mencionou brevemente Andrew, mas não o trouxe à tona desde então. À medida que nossa vida progredia, não pude deixar de notar mudanças sutis no comportamento e na comunicação de Molly comigo. Ela se tornou menos energética, sociável e aberta em nossas interações. Além disso, Molly começou a chegar em casa do trabalho mais tarde do que o usual em várias ocasiões nas últimas semanas. Durante um momento apaixonado, Molly me despiu ardentemente e me conduziu até nossa cama. Ao longo desse momento íntimo, senti um desejo intensificado nela. Depois de fazer amor, desci para cozinhar, planejando abordar o assunto quando ela se juntasse a mim na cozinha. Quando Molly eventualmente desceu e tomou seu lugar, reuni coragem para abordar o tópico que precisava ser discutido, incentivando Molly a expressar seus pensamentos primeiro. Reafirmei meu amor e confiança inabaláveis. Molly respondeu de forma brincalhona, o que aumentou minha ansiedade. Ela fez pouco caso do tom sério de nossa conversa, brincando sobre como discussões que começavam com "precisamos conversar" muitas vezes sinalizavam o fim de um casamento. Descartando minha preocupação, Molly me assegurou que não havia nada negativo, na verdade, ela acreditava que o que tinha para compartilhar traria alegria a ambos. Lutando para articular meus pensamentos, continuei expressando minha preocupação sobre uma mudança em nosso relacionamento.
Molly interrompeu, referindo-se ao nosso recente encontro íntimo e questionando por que eu sentia dessa forma. Esclareci que não era isso que eu queria dizer, mas minha ansiedade persistia. Já que Molly havia mencionado nosso momento apaixonado, não pude deixar de indagar sobre o que havia despertado tal paixão que ela praticamente rasgou minhas roupas. A atitude de Molly mudou instantaneamente, mostrando tensão, preocupação e culpa. Defensivamente, ela sugeriu que, se eu não estava satisfeito com sua forte atração por mim, talvez eu devesse resolver o problema sozinho. Notando essa mudança, questionei Molly sobre isso, expressando minhas observações de sua ansiedade e culpa, juntamente com sua reação defensiva. Implorei que ela reconhecesse isso e pedi honestidade, pedindo que me contasse o que realmente estava acontecendo. Ressaltei a importância da honestidade e clareza. O tom de Molly suavizou enquanto ela se desculpava, explicando que não pretendia reagir daquela maneira. Ela expressou a necessidade de compartilhar o que estava acontecendo, enfatizando seu amor ilimitado por mim e a importância de nossa vida juntos. Molly falou sinceramente durante nossa conversa, seu tom cheio de confiança e ternura. Expressando minha preocupação crescente, perguntei se ela estava me traindo, temendo o pior. Molly, soando ofendida mais determinada, negou qualquer traição de confiança ou infidelidade. Ela me assegurou de seu respeito por mim e por nosso relacionamento, apesar de minhas preocupações. Molly me encorajou a ouvir sem fazer julgamentos precipitados. Ela explicou sua intenção de discutir algo importante e enfatizou a importância de termos uma conversa aberta. Molly reiterou seu compromisso com nosso relacionamento, expressando seu desejo de criar um futuro juntos, ter filhos, envelhecer como parceiros e estar comigo para a vida toda. Ela me preparou para o desafio de compreender o que estava prestes a revelar, pedindo que eu ouvisse atentamente e considerasse todo o contexto. Molly esclareceu que vinha falando sobre Andrew, seu colega com quem ela tinha feito viagens de negócios. Junto com essas viagens, ela almoçou, participou de happy hours e até jantou com ele na semana passada. Molly afirmou categoricamente que não havia traído ou se envolvido em um relacionamento romântico. Ela reconheceu suas ações, mas insistiu que não estava me traindo. Quero enfatizar que realmente quero que você me ouça, e peço desculpas se minha declaração anterior pareceu contraditória, disse Molly. Está certo, cruzei a linha passando tempo com Andrew sem informá-lo. No entanto, quero assegurar-lhe que não o amo. Tivemos uma paquera que inicialmente parecia inocente, mas gradualmente se tornou mais questionável. Tudo mudou quando ele expressou seu desejo por um relacionamento físico, apesar de ser esse anos mais jovem, incrivelmente em forma e muito bonito, continuou ela. Eu precisava que ele entendesse que meus sentimentos por ele eram de paixão, não de amor. Em um acesso de raiva, confrontei-o, perguntando se ele estava me deixando, se o amava ou se já tinham sido íntimos. Ele me tranquilizou, dizendo que queria enfatizar mais uma vez que não tinha sido íntimo com Andrew ou qualquer outra pessoa. Molly explicou, e ele esclareceu que isso fazia parte do problema e pediu que eu ouvisse. Enfatizou que só amava a mim. Andrew é mais jovem e eu nunca poderia desenvolver sentimentos românticos por ele. No entanto, antes de conhecê-lo, tive experiência limitada. Às vezes sinto que perdi certas experiências que você teve antes de nos tornarmos um casal. O pensamento de que esse jovem, por quem estou indubitavelmente atraída, deseja um relacionamento íntimo comigo me perturba, continuou Molly. Andrew e eu flertamos no trabalho hoje, o que pode explicar em parte por que voltei para casa com um desejo tão forte, ansiando por seu amor. Ela notou minha reação enquanto meu pulso acelerava e apressou-se em esclarecer. Em Billy, não me expressei adequadamente. Eu amo você. Nosso relacionamento íntimo significa mais para mim do que qualquer outra coisa, mas foi difícil para mim afastar a paixão de Andrew, e tomei a difícil decisão de agir de acordo e me envolver em um relacionamento íntimo com ele como uma experiência única antes de nos comprometermos totalmente a construir nosso futuro juntos. Compartilhei minha necessidade de ter uma última experiência de conexão com outro homem, acreditando que merecia isso, admitiu Molly. Ela pediu compreensão e permissão, querendo transmitir sua sinceridade e nunca querendo trair, respeitando nosso relacionamento. Ela discutiu isso abertamente e buscou meu consentimento, ao mesmo tempo deixando claro que já havia tomado sua decisão sobre o que fazer a seguir. Molly ficou surpresa com a raiva em meus olhos enquanto eu contemplava suas palavras. Em resposta, ela declarou corajosamente que seu amor era exclusivamente meu. Ela expressou seu desejo de passar toda a sua vida casada comigo e envelhecer juntos, deixando claro que o que sentia por outro homem não era amor. Lutando para aceitar a situação, enfatizei que entendia sua perspectiva, vendo isso como uma oportunidade única de satisfazer desejos e ganhar experiência. No entanto, deixei claro que me sentia profundamente ferido por seu pedido e a implicação de que meu consentimento era um teste de meu amor.
Achei difícil compreender como concordar com algo além de nossos compromissos poderia reparar ou fortalecer nosso relacionamento. Enquanto me levantava da mesa, uma mistura de ressentimento e raiva se refletia em meus olhos. Era evidente que Molly podia sentir as repercussões de suas palavras. Eu esperava que, nesse momento, ela contemplasse se suas ações poderiam destruir nosso casamento e os laços que nos uniam. Eu precisava que ela compreendesse o significado de seu pedido e as consequências potenciais que isso tinha para nosso relacionamento. Reconheci que, quando ela descobriu minha conexão emocional com um de seus colegas, ela se sentiu traída. Conversas e caminhadas que pareciam intimidade poderiam ser vistas como uma forma de infidelidade. Reconheci a dor e a desconfiança que isso trouxe para nosso relacionamento. Tentei transmitir que não tinha me envolvido em intimidade física com esse homem, admitindo alguns beijos trocados após happy hours e reconhecendo que isso não desculpava ou justificava meu comportamento. Entendi a descrença e o ressentimento em sua resposta e pedi sinceras desculpas pela dor que lhe causei, apesar de sempre acreditar em sua confiança e lealdade inabaláveis. Admiti que saber sobre suas ações destruiu essa crença. Em resposta, retruquei amargamente: em tudo bem, Molly, talvez eu busque um romance sem sentido por conta própria e veremos se você mantém essa crença. Com essas palavras pairando, levantei-me abruptamente, peguei minhas chaves e me dirigi à porta. Molly chamou por mim, sua voz suplicante: Billy, por favor, reconsidere e volte. Entendo que você possa pensar que essa situação poderia levar a um crescimento pessoal e permitir que você forneça ainda mais amor e atenção no futuro, mas Molly, você está se iludindo. Agora, não consigo imaginar como você espera que eu aceite sua traição e simplesmente a suporte enquanto afirma me amar. A verdade é que nunca superarei completamente essa lacuna de confiança se você continuar esse caso. Isso significa o fim de nosso relacionamento. Você compreende a gravidade disso? Com essas palavras no ar, dirigi-me ao meu carro, optando por colocar alguma distância entre nós. Molly chamou para que eu voltasse, implorando: Billy, não, por favor, volte. A raiva e a dor consumiram meus pensamentos, e só pude olhar para ela em descrença antes de partir noite adentro. Foi um momento avassalador de choque e confusão. Buscando consolo, fiquei no Hotel Hilton em um subúrbio próximo durante a noite, tentando escapar do tumulto. Passei tempo demais no bar do hotel, afogando minhas mágoas em álcool. Eventualmente, retornei ao meu quarto e desabei na cama, ainda cambaleando com o choque de que Molly considerava tal situação aceitável. Ignorando suas ligações e mensagens de voz, permaneci atordoado e não conseguia compreender como ela podia professar seu amor por mim enquanto insistia em violar nossos votos matrimoniais. Eu estava bem ciente da teimosia de Molly quando ela tomava uma decisão, mas esse não era o momento para isso. Considerei ceder e deixar tudo como estava, mas temia que isso fosse um erro que poderia destruir nosso casamento. Eu precisava fazê-la entender antes que a situação se tornasse irreversível. No entanto, a dúvida começou a surgir. Já era tarde demais? Mesmo que eu conseguisse convencê-la desta vez, quanto tempo antes que ela agisse pelas minhas costas novamente? Isso, sem dúvida, quebraria os remanescentes de confiança, respeito e, em última análise, nosso casamento. Por outro lado, eu entendia que, se eu permitisse que ela prosseguisse, nunca veria da mesma forma. Enquanto ponderava as opções, dúvidas e medos nublaram meus pensamentos. Se eu consentisse com seu pedido, quanto tempo levaria antes que ela se sentisse compelida a buscar conforto nos braços de outro homem novamente? Ela me ressentiria por deixar que outra pessoa satisfizesse seus desejos e não exigir sua lealdade somente a mim? Ficou claro que não havia uma boa escolha, e um senso de desgraça iminente pairava sobre nosso relacionamento. Algo dentro de mim sugeria que nosso caminho já estava levando a um fim trágico. Finalmente, cheguei a uma decisão. Minha única centelha de esperança residia em convencê-la a reconsiderar e frequentar aconselhamento comigo. Juntos, talvez pudéssemos descobrir a causa raiz de seu desejo por intimidade fora do nosso casamento. Com essa escolha em mente, marquei a quarta-feira no calendário como dia para abordar esse tópico e apresentar meus argumentos. Sentindo o pesado fardo da dor e da tristeza, decidi ligar para o trabalho dizendo que estava doente. Assim que soube que Molly estava fora, voltei para nossa casa e me imersi em concluir algum trabalho inacabado na van. Envolver-me em trabalho físico proporcionou alívio temporário do constante tumulto emocional. Consegui instalar e conectar o painel solar, garanti que todos os componentes elétricos estavam funcionando e reabasteci os tanques de água. Eu sabia que, com mais um dia de trabalho na montagem da carroceria, a van estaria pronta para nossa viagem até quinta-feira. À medida que o retorno de Molly se aproximava, mergulhei nessas tarefas, buscando consolo em meio ao sofrimento.
Depois de pesquisar cuidadosamente processos de divórcio, questões financeiras e buscar orientação profissional, senti que tinha um plano de ação preliminar para ambos os resultados potenciais que me aguardavam. Com um senso de urgência, examinei nossa casa e compilei uma lista de minhas posses pessoais, focando em itens de grande importância para mim. O tempo era essencial, e consegui visitar o banco antes da chegada de Molly. No banco, agi rapidamente, cancelando nosso cartão de crédito conjunto e abrindo um apenas em meu nome. Da mesma forma, fechei nossa conta corrente compartilhada e estabeleci uma conta individual em meu nome. Decidi usar fundos de nossa conta compartilhada para pré-pagar a hipoteca nos próximos 2 meses. Depois, dividi o saldo remanescente ao meio, emitindo a Molly um cheque por sua parte e colocando minha porção em uma conta poupança pessoal. Em meio a emoções mistas, procurei consolo em um pub familiar que eu frequentava. Lá, bebi cerveja e me deliciei com um hambúrguer, preparando-me para a conversa iminente com Molly. Por volta das 18 horas, Molly voltou para casa e, ao me ver, imediatamente expressou sua preocupação e decepção com minha partida repentina. Ela implorou para que eu não partisse sem informá-la de meu bem-estar. Entendo que você está magoado, mas estava genuinamente preocupada com sua segurança e deveria ter garantido que soubesse que eu estava bem. Molly costumava ter fé absoluta na durabilidade e força de nosso amor. No entanto, os eventos recentes lançaram dúvidas sobre a base de nosso relacionamento. Apenas uma semana atrás, nunca poderia ter imaginado que você me pediria permissão para um caso extraconjugal, apenas para continuar como se nada tivesse acontecido. Acho difícil entender como você pode professar seu amor por mim, falar sobre nosso futuro duradouro juntos e ainda assim buscar minha permissão para um caso extraconjugal. Molly, por favor, saiba que não estou questionando seu amor por mim, mas é crucial compreender que buscar permissão não apaga o fato de que isso vai contra os votos que fizemos um ao outro. Isso continua sendo uma quebra de confiança e de nossos compromissos. É essencial perceber a gravidade desta situação e o impacto que pode ter em nosso relacionamento, tanto agora quanto no futuro. Molly, se falamos sobre drama e imaturidade, o que estou experimentando agora supera em muito isso. Olho para a pessoa que uma vez amei e não tenho certeza se realmente sei quem você é. Você está me pedindo para aceitar que me ama, mas também está me pedindo para aceitar que está planejando um encontro íntimo com outro homem no fim de semana e depois retornar ao nosso estado anterior como casal e parceiros. No fundo, sei que as coisas nunca poderão ser as mesmas novamente, nosso relacionamento nunca poderá voltar ao que era antes. Considere isso, Molly, em como você se sentiria se eu me envolvesse em intimidade com outra pessoa e depois lhe dissesse que é apenas algo normal. Não seria justo, e você sabe disso. Sim, tive experiências com outras mulheres no passado, mas isso não desculpa ou torna esta situação menos dolorosa. Entendo que você sente que perdeu várias oportunidades em seu passado, enquanto eu tive tais experiências. Em resposta à sua pergunta, eu diria que, se eu iniciasse um caso, esperaria consequências, incluindo a possibilidade de ser pedido que eu saísse e a incerteza do perdão. Então, por que as circunstâncias deveriam ser diferentes para você? Por que não deveria considerar pedir que você saísse? E por que você acha que perdoá-la seria fácil para mim? Molly ficou dominada pelas emoções, lágrimas encheram seus olhos enquanto ela respondia. Interrompi, apontando que sua declaração não era totalmente precisa. Perguntei se ela já havia se comprometido a prosseguir com o plano, se ela havia dado ao seu potencial parceiro uma promessa. Molly tentou se defender, insistindo que ele não era seu amante. No entanto, ela eventualmente admitiu que havia planejado uma viagem com seu potencial parceiro, começando na manhã seguinte e durando até a noite de domingo. Ao ouvir isso, expressei profunda preocupação e transmiti que, se ela prosseguisse, as coisas não simplesmente voltariam ao normal na segunda-feira e nosso relacionamento não seria o mesmo. Molly ofegou em resposta, retirou-se para a cozinha e sentou-se à mesa, implorando que eu não deixasse essa situação arruinar nosso casamento e nossa vida juntos. Ela enfatizou que eu sempre fui e sempre seria seu marido, aquele com quem ela queria criar seus filhos. Sentindo a profunda desconexão entre nós, balancei a cabeça e declarei gentilmente: Molly, simplesmente não estamos mais na mesma sintonia. Se tudo o que você disse é verdade, você nem consideraria seguir adiante com o que está planejando para sábado. Parece que esta conversa não levará a uma resolução. Quero deixar claro que, se você prosseguir com seu plano, nosso relacionamento terminará. Voltarei na noite de sexta-feira, conforme mencionado anteriormente. Molly, por favor, não me peça para ficar quando você está fazendo uma escolha que coloca nosso casamento em risco. Não podemos simplesmente ignorar isso. Vamos tentar encontrar uma saída para esta situação difícil. Trarei o jantar por volta das 19 horas na sexta-feira. A propósito,
A que horas Andrew vai buscá-la na manhã de sábado, só para eu saber? Molly respondeu: vou pedir que ele me busque às 11 horas, mas, por favor, entenda que você não precisa ir embora. Na verdade, quero que o conheça. A raiva surgiu dentro de mim, e retruquei sugerindo que, se eu fosse conhecê-lo, poderia considerar pedir que ambos saíssem. Em vez de reagir com raiva, propus que ela deveria considerar expressar gratidão por não cortá-la completamente da minha vida. Implorei que ela pensasse cuidadosamente sobre suas ações antes de nosso encontro na sexta-feira, enfatizando o dano significativo que essa situação estava infligindo em nosso relacionamento, o qual ela parecia subestimar. Deixei inequívoco que esta era uma promessa que pretendia cumprir. Convey that if you are told this affair and inform him that she does not want to meet him anymore eternal or in the future and if she commits to attending counseling sessions with me to work on repairing our relationship then there might be a chance for us to recover but if she does not then I'm certo nosso casamento terminará. Por favor, me dê sua resposta na noite de sexta-feira. Enquanto isso, tire um tempo para genuinamente contemplar as consequências de suas ações para nossas vidas. Com o coração pesado, virei-me e saí de casa, retornando ao Hotel Hilton, onde reservei um quarto para a noite de quarta para quinta-feira. Reconhecendo a urgência da situação, contatei meu chefe e expliquei as circunstâncias familiares extraordinárias que requeriam uma semana de ausência. Apesar de sua relutância em se aprofundar nos detalhes, ele concedeu-me, a contragosto, um dia de folga na manhã de quinta-feira. Depois que Molly saiu para o trabalho, voltei para casa e comecei a empacotar calmamente meus pertences. Escolhi cuidadosamente itens que Molly não notaria imediatamente que estavam faltando e os preparei para transporte na minha van. Além disso, decidi visitar a loja para me desfazer de roupas que não usava mais e que considerava desnecessárias para minha jornada iminente. Reuni todas as ferramentas, equipamentos esportivos e itens recreativos para os quais não tinha espaço e os levei para a casa do meu melhor amigo, Tom. Também compartilhei vários desenhos à tinta feitos pelo meu tio, sabendo que ele os apreciaria. Enquanto nos sentávamos à mesa com cervejas nas mãos, expliquei a situação e discuti as opções que acreditava estarem disponíveis para mim. Tom me olhou com descrença e expressou fortes dúvidas, insistindo que Molly nunca faria tal coisa comigo. Ele enfatizou o quanto Molly parecia profundamente apaixonada por mim. Tom questionou minha confiança na correção da minha decisão, sugerindo que poderia haver mais nas ações de Molly que exigiam compreensão. Agora, me sinto incrivelmente perdido e inseguro. Tudo o que pensei que sabia foi destruído em uma semana, e Molly parece uma pessoa completamente diferente. As ações dela me deixaram perplexo, e estou tentando entender tudo isso. Não podemos simplesmente perdoar e esquecer? Não podemos buscar aconselhamento e encontrar uma maneira de seguir em frente? Disse a ela que ainda temos uma chance de salvar nosso relacionamento se ela encerrar esse caso, mas se ela seguir adiante, não vejo caminho para a reconciliação. Fiz o meu melhor para apelar à razão dela, mas agora, na noite de sexta-feira, espero que, mostrando amor e cuidado, ela possa estar disposta a ouvir a voz da razão. Esta é verdadeiramente minha última oportunidade. É difícil testemunhar a dor causada pelo meu casamento, especialmente considerando que já fomos vistos como um modelo de relacionamento saudável. Vou explorar todos os caminhos potenciais para o futuro. Prometi a um amigo que manteria contato e, assim que tiver um novo telefone número, entrarei em contato com ele. Manteremos um ao outro informados. Com esses pensamentos em mente, fui à loja da Verizon para obter um novo telefone e número. Consegui um novo aparelho e número, garantindo que nosso plano atual fosse transferido exclusivamente para o nome de Molly. Com questões práticas resolvidas, voltei para casa e me concentrei novamente na van. Completei o trabalho restante nos armários, cuidei de tarefas como obter novas placas de licença e atualizar a cobertura do seguro. Então, voltei minha atenção para o nosso computador doméstico, removendo meticulosamente todos os vestígios de e-mails pessoais e documentos. Queria apagar quaisquer resquícios da minha vida passada do escritório. Além disso, escrevi uma carta informando nossa família, amigos, parentes e colegas sobre as ações de Molly e minha resposta, para fornecer-lhes uma explicação nesta situação desafiadora. Se, apesar de todos os meus esforços, eu não conseguisse dissuadir Molly de sua decisão, teria que explicar à nossa família, amigos, parentes e colegas que ela escolheu ter um caso extraconjugal, buscando ativamente minha aprovação, apesar dos meus apelos para que reconsiderasse. Deixei claro que avisei que isso levaria ao fim do nosso casamento, mas ela prosseguiu. Nunca quis discutir isso, mas queria que as pessoas soubessem a verdade sobre o que aconteceu. Na sexta-feira, continuei discutindo a situação com o advogado de divórcio para obter conselhos sobre o possível desfecho da nossa situação.
Considerando nossas rendas comparáveis e a ausência de filhos, soube que o cenário típico de divórcio provavelmente envolve uma divisão 50-50 de todos os bens. Embora fosse emocionalmente desafiador, era necessário reunir essas informações e me preparar para a possibilidade de um julgamento. Embora a maioria dos aspectos de um potencial acordo de divórcio parecessem relativamente diretos, havia incerteza sobre se Molly teria direito à metade do meu plano de aposentadoria 401k, dado que Molly havia feito contribuições substanciais por um longo tempo. Havia mais de $200.000 em fundos diferidos de impostos nesta conta. Além disso, Molly estava coberta por um plano de pensão de benefício definido, criando incerteza sobre seu impacto no processo de divórcio. Após cuidadosa consideração, concluí que trabalhei duro para economizar esse dinheiro. Em vez de arriscar uma perda de 50% devido à infidelidade da minha esposa, decidi aceitar uma penalidade fiscal de 40% e retirar o dinheiro antes que o processo de divórcio começasse. Foi uma escolha difícil, mas proporcionou algum controle e proteção para os ativos financeiros que trabalhei duro para acumular. Decidi adiar qualquer decisão financeira até o fim de semana, porque ainda mantinha a esperança de que poderia convencer Molly a mudar de ideia e encerrar essa terrível situação. Apesar de todas as minhas tentativas de raciocinar com ela, à medida que a sexta-feira se aproximava, senti-me impotente e incerto sobre nosso futuro, nosso casamento e meu amor por ela. Agora, tudo estava nas mãos de Molly, e só podia rezar para que ela fizesse a escolha certa. Retornei à nossa casa e esperei ansiosamente que Molly voltasse do trabalho. Quando ela entrou na cozinha, seu rosto iluminou-se de excitação, expressando o quanto sentiu minha falta em casa. Ela agradeceu sinceramente por eu ter voltado, expressando que realmente sentiu minha falta e não suportava quando eu não estava com ela. Pediu-me para prometer não partir assim novamente. Reconheci seus sentimentos, afirmando que ela estava certa e que nos amávamos, enfatizando a importância de estarmos juntos. Sugeri que ela se refrescasse e tomasse um banho enquanto me preparava para acender a grelha para um delicioso jantar juntos. Mencionei que deveríamos valorizar o que nosso casamento significava para nós naquela noite. Molly ficou visivelmente chateada quando mencionei o futuro incerto do nosso relacionamento. Ela respondeu, ficando cada vez mais irritada, pedindo que eu parasse de questionar nosso casamento, pois isso a deixava aborrecida. Suspirei, propondo que adiássemos a conversa por enquanto e nos concentrássemos em aproveitar a noite. Assegurei-lhe que poderíamos continuar a conversa mais tarde. Enfatizei a necessidade de focarmos na parte agradável da noite. Respondi, incertamente, Molly. Prometo que ficarei com você esta noite e você não precisará se preocupar em me ver chateado ou partindo. Quando Molly retornou do banho, virei-me para ela e não pude deixar de expressar minha admiração e sincero elogio. Ela respondeu com um sorriso maroto, indicando o seu desejo de me dar um vislumbre de como seriam as próximas semanas. Molly revelou que havia comprado roupas diferentes para nós desfrutarmos e mencionou brincando que era hora de seguir para a comida. Ela expressou fome, mas uma preferência por começar com a sobremesa. Rapidamente iniciamos nossa refeição, terminando o prato principal às pressas, ansiosos para saborear o doce final e abordar as próximas semanas com entusiasmo. Mais tarde, carreguei gentilmente Molly escada acima e a coloquei na cama. Após nosso encontro íntimo, ela estava sem fôlego e completamente satisfeita, adormecendo logo em seguida. Na manhã seguinte, Molly acordou às 8h30, sinalizando a necessidade de se preparar para o dia que viria, com Andrew programado para buscá-la às 11h. A mente de Molly estava cheia de culpa, ansiedade e um desejo oculto, apesar de se perguntar se algo poderia superar o amor apaixonado da noite anterior. A determinação de Molly lembrou do compromisso que havia feito e da necessidade de seguir em frente com sua decisão, apesar de suas dúvidas. Molly escolheu prosseguir com o encontro planejado, experimentando uma mistura de emoções e incerteza sobre o que estava por vir. Expressando sua gratidão pela noite incrível, Molly transmitiu seu amor e apreço, dizendo: "É assim que imagino nosso futuro. Amo você profundamente, obrigada por ontem à noite." Quando nenhuma resposta veio, Molly concentrou-se em terminar seus ovos mexidos e recusou comida adicional. Ela mencionou a necessidade de se preparar para o brunch com Andrew às 11h e queria manter o apetite para isso, planejando se refrescar, tomar um banho e se arrumar. Molly expressou sua necessidade de privacidade. Assenti, permitindo que ela seguisse sua rotina matinal sem interrupção. Solicitei uma despedida sincera antes que ela partisse para o fim de semana, expressando meu desejo de entender o significado do nosso amor e os eventos da noite anterior. Molly interrompeu, instando-me a parar, insistindo que era uma ocorrência única que não alteraria nosso amor. Sentindo uma mistura de raiva e tristeza, afirmei que não partiria sem uma despedida adequada.
Encontrando meu olhar, as bochechas de Molly coraram enquanto ela confirmou nossa conexão duradoura e visualizou um futuro repleto de crescimento e força. Respondendo com frustração, expressei minha exasperação com sua capacidade de acreditar em tais palavras. A atitude compreensiva de Molly mudou à medida que ela compreendia o peso das minhas observações, e lágrimas brotaram enquanto ela se apressava para o banheiro dos fundos. Após um banho rápido e uma aplicação meticulosa de maquiagem, Molly emergiu com uma bolsa de fim de semana, ciente do tempo limitado. Vê-la preparada para encontrar outro homem encheu-me de imensa raiva e dor. Molly perguntou se eu estava bem, expressando preocupação, e eu lutei por palavras, enfatizando o meu desejo por uma celebração especial do nosso amor. Um pesado silêncio pairou no ar enquanto Molly absorvia minhas palavras, experimentando emoções profundas. Ela implorou que eu não visse isso como nossa última noite juntos e nos encorajou a olhar para o futuro, onde poderíamos superar esse desafio e emergir mais fortes do que nunca. Molly ressaltou a importância de abordar questões mais profundas em nosso relacionamento e pediu que eu parasse de insistir que tudo estava desmoronando. Antes que Molly pudesse responder, um carro se aproximou e ela perguntou se deveria deixar Andrew entrar, esperando que sua introdução aliviasse minhas preocupações. Rejeitei fortemente a ideia, ameaçando ações lamentáveis se ela o permitisse entrar. Minhas palavras pairaram, revelando a profundidade do meu sofrimento, deixando Molly chocada. Percebendo que uma conversa adicional apenas aumentaria a tensão, ela silenciosamente pegou sua bolsa e se dirigiu à porta. Sentei-me ali, perdido em pensamentos, reconhecendo que Molly estava determinada a seguir em frente com seus planos, apesar dos meus esforços para impedir que o caso destruísse nosso casamento. Após 30 minutos, sentindo a necessidade de mudança, comecei a mover meus pertences importantes para a van. Notei as alianças de casamento de Molly deixadas na cômoda e, com uma mistura de tristeza e resignação, cuidadosamente as coloquei no meu bolso. 2 horas depois, havia embalado com segurança todos os meus pertences significativos na van, um lembrete tangível da decisão que ambos tínhamos que enfrentar. Dominado pela raiva e dor, vaguei pela casa em um estado de confusão. O álbum de casamento chamou minha atenção, repleto de 40 fotos preciosas que capturavam memórias do nosso casamento há 5 anos. Incapaz de conter minha decepção, cortei uma cruz profunda através do plástico que cobria cada foto e as joguei na lareira. As chamas crepitantes devoraram o que antes simbolizava nosso amor. Sentado à escrivaninha, com o coração pesado de tristeza e determinação, comecei a compor minha carta final para Molly. Molly, esta é minha mensagem de despedida. Não pude suportar vê-la se afastar de mim e do nosso casamento antes tão estimado. Suas alianças de casamento deixadas para trás simbolizam o abandono dos nossos compromissos, evitando a realidade de sua infidelidade em busca de um fim de semana livre. É difícil para mim compreender como você poderia acreditar, sem uma sombra de dúvida, que ter um caso e depois retornar ao nosso casamento como se nada tivesse mudado é aceitável. Sinceramente, não consigo entender seu processo de pensamento e como quebrar nossos votos sagrados de casamento poderia parecer certo para você. Suas ações me causaram imensa humilhação e desrespeito em nosso casamento. Acreditar que um caso aparentemente inofensivo no fim de semana não afetaria meus sentimentos por você é um grave equívoco. Na realidade, significou tudo. Suas ações iluminaram uma diferença significativa entre o meu amor por você e o amor que você afirmava sentir, se é que existiu. Revelou um vasto abismo entre o que eu acreditava merecer e o que erroneamente pensei que compartilhávamos. Você me feriu mais profundamente do que qualquer outra experiência. Você pegou meu amor, arrancou-o do meu peito e o pisoteou sem piedade. A traição inicial ocorreu quando você começou a flertar com seu amante durante jantares e happy hours. Beijos durante esses encontros intensificaram sua infidelidade, que você erroneamente percebeu como aceitável. No entanto, o golpe final ao nosso amor mútuo ocorreu quando você presumiu que eu concordaria com sua traição. Como pôde acreditar que merecia isso e que meu amor por você toleraria tal traição? Estou espantado com a forma como sua mente chegou a tal ideia. Tentando raciocinar com você, deixei claro que nosso amor, casamento e amizade nunca permaneceriam inalterados. Em vez disso, você desconsiderou minhas preocupações, rotulando-me como imaturo e dramático. Implorei que você interrompesse este caso de fim de semana antes que acontecesse, oferecendo consultar um psicólogo e fazer esforços para salvar nosso casamento. Minhas palavras foram ignoradas, apesar de alertar que a incrível noite de amor que compartilhamos seria nossa última se você continuasse. Você escolheu me ignorar, presumindo que eu ficaria obedientemente ao seu lado. Não entendo como você acreditou que eu concordaria com tal traição. É como se você nunca realmente me conhecesse. Confiei em você tão profundamente que não percebi que você era capaz deste nível de destruição.
Embora eu pudesse intervir fisicamente, sabia que isso apenas geraria ressentimento e gradualmente desmontaria nosso casamento. Acreditar que isso foi um incidente isolado é auto-engano. Se esta experiência foi insatisfatória, quanto tempo até você buscar outra atração? E se foi prazerosa, quão cedo suas fantasias a obrigarão a repeti-la? Essas perguntas me assombram, ressaltando o cerne da questão. Você poderia ocultar futuras infidelidades, especialmente considerando as consequências devastadoras que agora enfrentamos, mas estou certo de que essas traições persistiriam, erodindo ainda mais o tecido do nosso relacionamento. A verdade é que não posso estar em um relacionamento sem confiança, e suas ações destruíram completamente minha confiança. Não consigo imaginar amá-la novamente enquanto sou atormentado por pensamentos de sua presença ao meu lado ou de sua mente vagando para outros amantes durante nossos momentos íntimos. Parecia que todo o amor, respeito, confiança e amizade que você professava foram lavados, deixando-me com promessas vazias. Não consigo reunir forças para perdoá-la pela dor que você causou, e não consigo imaginar jamais confiar em você ou manter um relacionamento amigável. Assim como você arrancou o amor do meu peito sem remorso, devo cortá-la da minha vida. Há questões práticas que preciso abordar. Dividi nossa propriedade e cobri os pagamentos da hipoteca pelos próximos 2 meses. Em anexo está um cheque pela sua parte de nossas contas conjuntas. Cancelei nossa conta conjunta da Verizon a partir de segunda-feira, então você precisará iniciar suas próprias apólices de seguro, e os cartões de crédito conjuntos também foram cancelados. Removi legalmente meu nome do empréstimo hipotecário, preparando um documento que renuncia à propriedade da casa e a transfere para você. É sua escolha vender ou continuar morando lá, pois não é mais meu lar e não retornarei. Como pode ver, vendi meu carro e optei por uma van. Talvez eventualmente penhore suas alianças de casamento para obter dinheiro para gasolina. Admito que agi impulsivamente em meio à dor e raiva. Em um momento de frustração e desespero, usei um estilete para cortar nosso álbum de casamento, deixando os restos espalhados na lareira. Se considerar apropriado, por favor, queime-os. Isso simbolizaria o fim do nosso casamento. Também confesso ter enviado um e-mail para nossos amigos, parentes, colegas e conhecidos, informando-os de sua decisão de continuar um caso fora do nosso casamento. Anunciei minha decisão de deixá-la, dando-lhe 1 ou 2 dias para considerar como deseja apresentar seu lado da história. Recomendo fortemente que assuma a responsabilidade por suas ações. À medida que segue em frente com sua nova vida, pode buscar quaisquer experiências e relacionamentos que desejar, mas imploro que evite envolver-se com indivíduos casados, pois suas ações já causaram dano suficiente a vidas inocentes. Você é livre para encerrar nosso casamento, vender a casa, seguir em frente e moldar seu futuro. Deixo essas decisões em suas mãos, porque não me dizem mais respeito. Se tiver a sorte de encontrar uma mulher que realmente me ame e me respeite como mereço, serei grato por essa oportunidade em minha vida. Talvez possamos discutir o divórcio quando for o momento certo. No momento, meu foco está em outro lugar. Decidi deixar meu emprego e sacar meu 401k. Meu único plano agora é cortar todos os laços com você e evitar quaisquer encontros futuros. Quando partir, virarei à esquerda na estrada, deixando memórias de você para trás no retrovisor. Adeus, Molly. Finalmente, comecei a enviar a carta que escrevi para todos os nossos amigos, parentes e conhecidos, agendando o envio para segunda-feira. Até lá, eu já deveria ter me afastado da minha vida anterior. Com o último olhar, virei-me e saí pela porta, apressando-me para longe dos resquícios do meu passado. Dirigi ao longo das margens do poderoso Mississippi, ponderando meus próximos passos. Decidi seguir o caminho de Molly de Minneapolis-Saint Paul até a movimentada cidade de Nova Orleans. Uma vez que chegasse ao destino, teria que tomar uma decisão crucial, metaforicamente falando, para a esquerda ou para a direita. Durante as longas horas na estrada, pensamentos sobre Molly se estava fazendo a escolha certa preencheram minha mente. No entanto, concluí que agora não é o momento para tomar decisões imediatas sobre nosso futuro. Levará semanas antes que eu possa contemplar a possibilidade de amizade, muito menos permanecer casado. Naquele momento, a raiva ofuscava quaisquer pensamentos de reconciliação, mas entendi que poderia chegar um momento em que minha raiva diminuiria e o desejo de estar com Molly superaria a dor causada por suas ações. Só então poderei realmente apreciar o quanto é mais importante para mim estar com ela do que sem ela. Molly teve que explicar seu estado de espírito perplexo e as razões por trás de sua decisão por um breve encontro íntimo para seus pais, parentes e amigos. Ela esperava que fosse desafiador para eles compreenderem sua linha de pensamento ou concordarem com sua perspectiva. Na verdade, ela achou difícil compreender seu próprio raciocínio, muito menos explicá-lo aos outros.
convencera-se de que esse caso não afetaria seu estado emocional de forma alguma, reconhecendo os sérios desafios à frente para ambos e para nós como casal. Compreendi que qualquer caminho potencial para a reconciliação exigiria esforços sinceros para superar as dificuldades. Molly teve que articular a profundidade de sua nova compreensão do impacto devastador que suas ações tiveram em nosso casamento e no amor que uma vez compartilhamos. Ela teve que confrontar a dura realidade de seu egocentrismo e tolice ao subestimar a importância da lealdade, não apenas para mim, mas também para seu próprio senso de integridade. Agora, compreendendo as consequências, Molly entrou em contato com meu melhor amigo, Tom Vickley, desesperadamente buscando informações sobre meu paradeiro. Ela implorou que ele transmitisse suas sinceras desculpas, expressando seu amor e remorso. Molly quer que eu lhe diga que ela o ama muito, reconhece seus erros e está disposta a fazer tudo para consertar as coisas, se você lhe der uma chance, transmitiu Tom em seu nome. Ela promete não buscar o divórcio e permanecer fiel aos nossos votos matrimoniais, abstendo-se de relacionamentos românticos enquanto estivermos casados. Semana após semana, Molly aguardou ansiosamente uma resposta ou um telefonema, esperando por reconciliação, mas não houve contato. Enquanto ela se agarrava à esperança do meu retorno, cerca de um mês depois, um incidente inesperado ocorreu. Andrew abriu a porta e encontrou um agressor usando uma máscara e brandindo um cacetete policial. O atacante rapidamente golpeou Andrew 2 vezes, seguido por golpes dolorosos na virilha antes de partir. O agressor enfatizou a importância de não se envolver com mulheres casadas. Após o ataque, Andrew experimentou uma dor excruciante, um lembrete das consequências ao cruzar limites. É claro que você sabe quem foi o agressor. Eu monitorei a vida de Molly, querendo que ela sofresse como eu sofri, talvez ainda mais. Apesar da afirmação de Molly de que esperaria por mim e não se envolveria em relacionamentos românticos, ela trouxe outro homem para nossa casa 2 meses após minha partida. Não foi exatamente um encontro amigável. Logo depois, ela vendeu a casa e se mudou para um modesto apartamento. Sonhando com o aumento dos seios, optou por uma cirurgia plástica com o dinheiro da venda da casa. Infelizmente, um coágulo sanguíneo se formou uma semana depois, levando ao seu falecimento súbito. Ao ouvir esta trágica notícia, não derramei uma lágrima. Teria eu perdido a capacidade de sentir amor, raiva ou arrependimento por esta mulher?